Boa noite, meus amados irmãos. Muito bom estar aqui, conhecer mais uma igreja do Senhor Jesus, que tem trabalhado com famílias, que tem valorizado famílias. Então, graças a Deus pela vida do pastor João, sua família, por sua visão em trabalhar com a igreja, esse valor, esse bem tão precioso que é a família. Amém, irmãos? Família é coisa de Deus, família é projeto de Deus, família é algo que tem valor para com Deus, porque Deus é o Criador da família, e tudo que fizermos pela família, com certeza há oposição, mas também com certeza a bênção ao favor de Deus. Tudo que fizermos pela família, sempre haverá oposição do inimigo de Deus, que é o diabo, que tenta destruir a família. Daqui a pouquinho começará mais uma novela, Babilônia. Com certeza vai ser mais um dardo inflamado do maligno sobre a família brasileira. Nós precisamos, como igreja, dizer não às novelas, não somente as novelas da Globo, mas todas as novelas, seriados muitas vezes, alguns deles, que pregam coisas incompatíveis, transmitem mensagens incompatíveis com a palavra de Deus. Se você é um noveleiro, coloque-se diante de Deus. A novela destrói seus princípios ao longo prazo, destrói o seu lar, vai entrando sorrateiramente na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Então nós precisamos dizer não às coisas que Deus diz não. Por isso que há 18 anos nós organizamos o Ministério Oikos. Oikos quer dizer casa, lá, família, na língua grega. O Ministério Oikos é uma instituição religiosa sem fins lucrativos. Eu sou um missionário. O meu campo de atuação é a família. Há 18 anos nós temos trabalhado com famílias desse Brasil e alguns países do mundo. Há 18 anos que nós vivemos família 24 horas por dia. Temos procurado fazer coisas. Temos procurado dar ferramentas às igrejas para trabalhar com famílias, como o mês da família, como o pastor João disse aqui há pouco. Temos literaturas para a família, 7 revistas bíblicos para a igreja estudar sobre família, de acordo com a palavra de Deus. Temos cursos, mais de 20 cursos que nós temos ministrado ao longo desses anos, capacitando pastores líderes para trabalhar com famílias. Temos feito campanhas, temos viajado para Brasília, temos visitado gabinetes de deputados, senadores, dizendo para não votarem leis contrárias à família. Temos programas de rádio, 7, 10 emissoras do Brasil inteiro que transmitem os nossos programas. Uma rádio transmundial, uma rádio HCJB que envia ondas curtas lá para a região do Amazonas. Do sul até o norte nós temos programa de rádio. Por isso que nós estamos aqui, por isso que a igreja valoriza a família. Muito feliz com o pastor João, que está com bom para ser um homem de perto, e tenho certeza que esses 2 dias serão abençoadores para as famílias aqui presentes e para as famílias aqui representadas. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero divulgar algumas coisinhas que nós trouxemos para que os irmãos possam ter acesso.
Nós temos 2 produtos de artesanato. Se não puder comprar hoje, pega um dinheirinho amanhã, pode comprar amanhã, se caso não se esgotar, né? Temos aqui um produto chamado Essência da Vida Feliz. Esse programa aqui, essa caixinha, tem atividades, coisas que você pode fazer consigo mesmo. Ele é destinado a pessoas solteiras, mas qualquer uma pessoa pode comprar isso aqui e praticar. Aqui nós não temos sugestões de leitura bíblica, nós não temos pensamentos, não temos caixinha de promessas, nós temos atividades, coisas práticas, para que você possa fazer, para que você possa estar bem consigo mesmo. Então, vale a pena. Se você quiser comprar e dar uma pessoa, se você é uma pessoa solteira, uma pessoa divorciada, ou para você mesmo, você pode dar de presente e vai ajudar a pessoa a estar de bem na sua vida emocional, espiritual e social também. São coisas muito interessantes que a minha esposa, que é psicóloga, criou e tem sido uma bênção muito grande. Quantos casados nós temos aqui? Levante a mão, por favor. Casados. Isso. Repita comigo. Não. Bem forte. Não. Mime. O seu filho. Mime. O seu cônjuge. Quem deve ser mimado é quem? O marido ou a esposa. É isso? Você gostou, né? Concordou? Não pode ficar mimando criança. Criança mimada estraga. A gente deve dar amor, colocar limites, mas criança mimada não está certo. Quem deve ser mimado é o maridinho, quem deve ser mimado é a esposa. Tá? Então mime seu marido, não mime o seu filho. E a minha esposa então criou esse produto aqui, Mimos para um Casamento Feliz. Como que você vai mimar o seu maridinho, a sua esposa? Também tem coisas práticas, coisas bem legais. Nós recebemos depoimentos de pessoas que chegaram para nós e disseram: olha, algum tempo atrás eu comprei uma caixinha de vocês, eu coloquei em prática e foi uma bênção muito grande para o meu casamento. E aqui nós temos coisas práticas, não há teoria, com coisas práticas. Então ali temos algumas caixinhas, a saída à esquerda, e você pode adquirir por apenas R$15. E se você também quer ser mais abençoado ainda, eu trouxe esse livro, escrito por mim e pela Beth, Sementes para quem sonha. Meditações diárias para fortalecer sua vida espiritual e familiar. Aqui, irmãos, tem 365 meditações só sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre relacionamento com os parentes, sobre fé na família, sobre finanças na família, sobre sexualidade na família. São 365 textos, um para cada dia. Cada dia Deus vai semear uma mensagem sobre família para o seu coração, no seu coração. Então você pode adquirir em alguns exemplares, está custando apenas R$30. É um livro muito bom que você pode dar de presente também, no aniversário, de presente para alguém que você tem apreciação. E também comprar para você. Esse livro está se esgotando, tem os últimos exemplares, ele vai ser reimpresso pela editora Fôlego nos próximos meses. Você pode adquirir aqui por apenas R$30 sementes para quem sonha. Amém, irmãos? Se você tem Facebook, pode curtir a nossa página, facebook.com/ministérioolivos. Nós temos um site, também o cliquefamilia.org.br, site para você edificar sua vida em família. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 39 em diante. Lucas capítulo 2, versículo 39 em diante. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 2, 39.
Assim cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia e voltaram para a sua cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino Jesus ia se fortalecendo, ficando cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu estávamos procurando muito ansiosos. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, aqui nós encontramos uma história de uma família. Na Bíblia nós encontramos várias histórias de família. A Bíblia fala de histórias positivas e negativas sobre famílias, tanto no Velho como no Novo Testamento. Quando nós lemos histórias de família, nós podemos extrair lições maravilhosas para a nossa família, para colocarmos em prática na família. Não existe família perfeita. A única família que tinha uma pessoa perfeita, totalmente perfeita, era esta aqui. Porque fazia parte dessa família a pessoa de Jesus. Nesse texto, irmãos, nós encontramos algumas coisas interessantes para nós aprendermos a viver em família. A Bíblia tem ensinamentos preciosos sobre como viver em família. E hoje eu quero então destacar algumas coisas interessantes que nós encontramos nesse texto, que fala sobre a família de Jesus. Os católicos a chamam de a Sagrada Família. Podemos até mesmo usar, não tem problema, mas é a família de Jesus. A família de Jesus era composta por José, Maria, Jesus e seus irmãos e as suas irmãs. Jesus aqui já estava com 12 anos, os seus irmãos e as suas irmãs já tinham nascido. Esses irmãos e essas irmãs nasceram depois do nascimento de Jesus, quando não somente depois do nascimento de Jesus que José e Maria mantiveram relações sexuais, então nasceram os irmãos e as irmãs de Jesus. Nesse texto, então, vamos aprender sobre como educar os nossos filhos. Nesse texto, vamos aprender como viver em família. Nesse texto, vamos aprender muitas coisas interessantes. A primeira lição que eu quero destacar aqui nesse texto está exatamente no versículo 40. Pegue a sua Bíblia, olhe novamente para o versículo 40, e diz assim: E o menino ia crescendo e se fortalecendo, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora presta atenção no versículo 41, e seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui nós encontramos, irmãos,
despreze a educação religiosa de seus filhos. Não despreze a educação religiosa na vida dos seus filhos. Mas, pastor, onde está embutido esta mensagem? Diz a palavra de Deus: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa religiosa do povo judeu. Comemorava, lembrava a saída do povo de Israel do Egito. A festa da Páscoa era uma festa valorizada na cultura judaica. Todos os pais tinham que contar aos seus filhos sobre como que Deus tirou Israel do Egito. Era tradição oral. Um pai não podia falhar nesta ordem dada por Deus: contar aos filhos, e os filhos contaram aos netos, e os netos contaram aos bisnetos, sobre como que Deus tirou com mão forte o povo de Israel do Egito. Era uma festa. E quando José e Maria saíram de Nazaré, andando com seus filhos, certamente eles contavam aos seus filhos: olha, vamos para Jerusalém, vamos celebrar a Páscoa, vamos lembrar de como que Deus foi bondoso com o nosso povo, como que Deus tirou com mão forte o povo de Israel, como que Deus é bom, como que Deus salvou os primogênitos, como que Deus mandou as pragas. Aqui nesse texto nós encontramos essa lição: pais, não negligencie a educação religiosa dos seus filhos. A tarefa, irmãos, de falar de Deus, a tarefa de falar das coisas de Deus, não é do pastor João, não é da escola bíblica dominical, dos professores da EBD. A tarefa de passar o valor da religião, o valor da Bíblia, o valor da igreja, o valor da oração, o valor de missões, o valor de evangelização, é dos pais. Você não pode transferir essa responsabilidade para o pastor João. Quando o pastor João chegar lá nos céus, ele não vai ser cobrado em relação às almas dos seus filhos. Ele vai ser cobrado em primeiro lugar em relação aos seus próprios filhos, mas não dos seus filhos. Porque essa responsabilidade é sua, pai. Essa responsabilidade é sua, mãe. É você que deve colocar na mente, no coração de seus filhos as coisas de Deus. José e Maria não negligenciaram esta responsabilidade. A Bíblia diz que eles não mediam esforços. Não mediam esforços para sair de Nazaré até Jerusalém. Você não deve medir esforços para abrir a palavra de Deus na sua casa e ler para os seus filhos. Você não deve medir esforços para vir à igreja, participar da escola dominical com os seus filhos. E nós encontramos essa lição. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é o valor das tradições familiares. Diz a palavra de Deus no versículo 41: seus pais iam todos os anos. Todos os anos. Isso significa o quê? Quando alguém faz uma coisa todos os anos, vira uma rotina ou uma tradição. A palavra mais adequada é tradição. Era uma tradição familiar na vida de Jesus, da família de Jesus, ir a Jerusalém. Eu posso imaginar Jesus e os seus irmãos. Sabe quando um pai diz para os seus filhos: olha, vamos fazer um piquenique, ou vamos viajar de férias? E as crianças ficam ansiosas para isso. Nós mesmos ficamos ansiosos quando vamos fazer uma viagem de férias. A gente fica doido para chegar a hora do dia, porque era uma tradição
tradição na vida da família de Jesus ir a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então a mensagem que fica desse texto é a seguinte: se você quer construir uma família boa, se você quer aprender com a família de Jesus ser uma família legal, você deve valorizar as tradições familiares. O que vem a ser tradições familiares? Tradições familiares são aquelas coisas que nós fazemos periodicamente em nossas famílias. Por exemplo, os irmãos tiveram muitas tradições familiares em suas famílias de origem. Querem saber? Vou perguntar aqui. Por exemplo, lá na sua casa havia o almoço do domingo. Como é que era o almoço do domingo? Era um almoço gostoso? Era um almoço que você tem na sua memória? Quando chegava o domingo, qual era a comida que a sua mamãe fazia, que o seu pai fazia no almoço do domingo? O que se comia na sua casa? O que se come na sua casa? Mais antigamente se comia, né? No almoço do domingo. Qual era o prato do domingo? Diga para mim: feijão, arroz, macarrão e frango. Pronto. Uma farofa, uma batata corada. Mas era arroz, feijão, macarrão e frango. Não era isso, irmãos? Às vezes uma carne assada. Era uma tradição da família brasileira comer frango com macarrão aos domingos. E não era bom? Não era gostoso? Essa tradição familiar. Realizar, por exemplo, todos os irmãos aqui viveram em famílias que os seus pais realizavam um culto doméstico. Levante a mão, por favor. Levante a mão. Algumas poucas pessoas. É uma tradição familiar. Vir à igreja domingo de manhã, com a família toda junta. É uma tradição familiar. Comemorar o Natal em família. Uma tradição familiar. Comemorar aniversário é uma tradição familiar. Irmãos, tradições familiares são importantíssimas para nós termos uma família boa para se viver. Jesus e seus irmãos ficavam ansiosos quando chegava a celebração da Páscoa, porque era uma tradição familiar ir a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, se você quer ter uma família boa, promova as tradições familiares, resgate as tradições familiares da sua casa. Almoço em família, aniversário das crianças todos os anos. Não precisa fazer uma grande festa, não precisa contratar uma casa de festa. Reúna os seus amiguinhos, faça um bolinho, compre um refrigerante, cante parabéns. Reúna a família para celebrar o Natal. Reúna a família para celebrar a Páscoa. Reúna a família para fazer um piquenique uma vez por ano, pelo menos. Isso é tradição familiar. Isso vai fazer bem às crianças. Isso vai fazer bem à família. Isso vai proporcionar união à família. A família de Jesus era assim. Terceira coisa que nós aprendemos aqui com a família de Jesus é a seguinte: Jesus teve pais zelosos. A Bíblia diz que quando voltaram de Jerusalém para Nazaré, eles perceberam que Jesus não estava na caravana de volta para a cidade de Nazaré. Maria então perguntou por José por Jesus, e José perguntou a Maria por Jesus. E eles então buscaram entre parentes e conhecidos e não acharam Jesus. E a Bíblia diz então que eles voltaram a Jerusalém e por 3 dias
eles procuraram por Jesus. Isso mostra, sabe o que, irmãos? Zelo, cuidado para com os filhos. Os pais devem ser zelosos, pais devem zelar pela integridade dos seus filhos. José e Maria não se descansaram enquanto não encontraram Jesus. Isso significa que Jesus tinha pais zelosos. José não foi pai biológico de Jesus, mas José foi o pai adotivo de Jesus. E a Bíblia diz que ele teve pais que zelavam por ele. Você, pai, precisa zelar pela integridade do seu filho. Você precisa zelar pela integridade física do seu filho. Você precisa zelar pela integridade moral e espiritual dos seus filhos. Os pais precisam estar atentos em relação à integridade dos seus filhos. Abuso sexual, irmãos, é algo rotineiro na sociedade de hoje. Os pais precisam estar atentos. Cuidado com o que seu filho anda. Cuidado, não deixe seu filho sozinho em qualquer lugar. Pais devem zelar pelos filhos, tange a mídia, a internet. Você sabe quais os sites que seus filhos estão frequentando, visitando? Zele pela integração emocional de seus filhos. Não deixe os seus filhos verem qualquer tipo de programa de televisão. Irmãos, isso é sério. É sério. Todas as vezes que o seu filho não estiver com você, você tem que responder na ponta da língua 3 perguntas. Sabe quais são? As 3 perguntas. Quando o seu filho não está perto de você, você tem que responder essas 3 perguntas na ponta da língua. Em primeiro lugar, primeira pergunta: com quem seu filho está? Se o seu filho não está perto de você, você tem que responder essa pergunta: com quem seu filho está? Ele está realmente unido os embaixadores do rei? Segunda pergunta: onde o seu filho está? Ele realmente está na escola? Ele realmente está na igreja, na reunião dos embaixadores? Ou ela, reunião das mensageiras? Onde o seu filho está? Todas as vezes que ele não estiver perto de você, você tem que responder essa pergunta: onde o seu filho está? E a terceira pergunta, sabe qual é? O que seu filho está fazendo? Ele realmente está fazendo o trabalho em grupo, na casa tal? Ele realmente está reunido com os embaixadores do rei, com os mensageiros do rei? Então, se você não estiver com o seu filho não estiver com você, você tem que responder essas 3 perguntas: com quem seu filho está, onde o seu filho está e o que ele está fazendo. Sem integridade. Muitas vezes nós zelamos somente pela vida física dos nossos filhos, mas temos que zelar pela vida emocional, pela vida espiritual. Vamos proteger nossas crianças das drogas, vamos proteger as nossas crianças do homossexualismo, vamos proteger nossas crianças da pedofilia, vamos proteger nossas crianças do assédio de pessoas más, de abusadores sexuais. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Quarto lugar, a família de Jesus nos ensina uma coisa interessante sobre o valor da obediência. Aqui essa mensagem para os filhos agora.
A Bíblia diz que ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. Famílias boas para se viver, os filhos obedecem a seus pais. Ensina os seus filhos o valor da obediência. Cobre dos seus filhos a obediência. Para que você seja bem sucedido nessa área, você tem que saber obedecer, ser um filho de Deus obediente. Fale com os seus filhos sobre o valor da obediência, que vale a pena um filho obedecer ao seu pai. Se você é filho, se você está debaixo da autoridade dos seus pais, saiba que Deus abençoa o filho que obedece ao pai, porque é um mandamento de Deus: filho, seja obediente aos vossos pais. Você tem obedecido ao seu pai? Você que é filho ou filha que está sob a autoridade do seu pai, está na casa dos seus pais ainda, você tem obedecido ao seu pai? Esse mandamento, seja obediente aos vossos pais, só se aplica a filhos e filhas que estão sob a autoridade dos pais, dentro da casa dos pais. Depois que você se casa, seu mandamento não se aplica mais a você. Mas se você está vivendo debaixo da autoridade dos seus pais, você está vivendo na casa dos seus pais, você tem o dever de obedecer aos seus pais, porque Jesus é um exemplo. A Bíblia diz que ele obedecia a eles, obedecia a José e Maria, mesmo sendo filho de Deus. Jesus foi um menino obediente. Devemos ensinar isso aos nossos filhos, conversar com eles sobre o valor da obediência. Nós não devemos cobrar dos nossos filhos obediência naquilo que Deus não aprova. Você não pode chegar para o seu filho e dizer: filho, estamos com um problema financeiro e vamos assaltar o Banco Itaú aqui da cidade. Não pode fazer isso, porque isso é contrário à palavra de Deus. Roubar. Você não pode pedir seu filho para mentir, dizendo que você não está em casa pelo telefone. Ora, isso é mentira. Então vamos ensinar aos nossos filhos o valor da obediência. Discipline os seus filhos, se eles não estão sendo obedientes. Discipline os seus filhos, coloque limites, coloque de castigo, para que eles sejam obedientes. Você vai fazer um bem tremendo nas suas vidas. Quinto e último lugar, a Bíblia de Jesus nos ensina sobre o valor do crescimento em família. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus estava nessa época com 12 anos. E a Bíblia diz que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. É um crescimento vertical e um crescimento horizontal. Família, irmãos, é lugar de crescimento. Você tem que deixar espaço para os membros da família crescerem. Jesus crescia em estatura. Isso quer dizer o seguinte: Jesus tinha uma alimentação saudável, favorável ao crescimento. Ele dormia no sono adequado, ele brincava, ele se exercitava, ele se alimentava bem, ele obedecia às leis judaicas em relação à alimentação com a família judaica. Nós temos que aprender a viver melhor em nossas famílias. Nós estamos vivendo um país de obesos. Vamos reeducar a nossa família no que tange à alimentação. Para que comer batata, macarrão, arroz e farofa?
É tudo a mesma coisa. Vamos equilibrar, comer legumes, verduras, carne. Vamos equilibrar a alimentação de nossas casas, para que nós possamos ter saúde. Jesus tinha saúde. Em segundo lugar, crescimento social, relacionamentos, cresça socialmente. Não fique conversando, não tenha amizade somente com os membros da igreja, isso é importante. Mas tenha amizade com outras pessoas fora da igreja, para que você possa ganhar para Cristo, para que você possa dar o testemunho de Cristo. Se relacione com outras pessoas de outras religiões. Vamos deixar o preconceito religioso de lado. Relacione com pessoas de outras classes sociais, de outras etnias. Jesus é uma pessoa que se relacionava com as pessoas, tanto é que ele conversava naturalmente com a mulher samaritana. Não havia preconceito em Jesus. Ensine seu filho a brincar com outras crianças. Crescimento intelectual. Quantos livros você lê por ano? Sabe que você não lê nem um livro por ano? Você está crescendo intelectualmente. Estude. Se você não sabe ler e escrever, nunca é tarde. Procure uma escola, se alfabetize. Faça o primeiro grau, faça o ensino médio, faça o curso superior. Essa semana eu vi, pastor. O senhor com 86 anos vai começar agora a faculdade de Direito. Com 86 anos vai fazer a faculdade de Direito. Está parado? Volte a estudar, leia livros, participe de um curso, aprenda alguma coisa. Isso é crescimento intelectual. Incentive os membros da sua família a estudarem. Colabore para que possa estudar, para que ela possa estudar, fazer uma faculdade. Vai ser difícil, vai chegar em casa tarde, mas vai fazer bem. Vai fazer bem, crescimento intelectual. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura diante dos homens, não era só uma questão de física, não. Ele conhecia o Torá, ele conhecia as leis, ele lia. Crescimento espiritual. Será que você é mesmo uma criança espiritual e quando você se converteu? Será que você não amadureceu na fé, não cresceu na fé? Orar mais, ler mais a Bíblia. Crescimento, a família é lugar de crescimento. Você tem que deixar espaço para o outro crescer. Você não pode ficar podando, você não pode ficar restringindo. Dê espaço para o outro crescer na família. Há um tempo atrás, estava viajando, eu comprei um potinho de acrílico, um brasileirinho. As raízes dele dava para se ver, porque ela ficava na água, desse tamanho assim. E a minha esposa, em determinado tempo, pegou o meu brasileirinho e colocou um vaso, desse tamanho. Ela plantinha o brasileirinho e cresceu. Chegou mais ou menos desse tamanho, parou. Depois a minha esposa tirou o brasileirinho no vaso, colocou um vaso maior, deu outro sinal, ou mais ou menos desse tamanho assim. Parou. A minha esposa tirou daquele vaso e colocou no jardim. Ele já está mais ou menos desse tamanho. O mesmo brasileirinho, essa planta mesmo brasileirinho, desse tamanho,
sua esposa crescer. Família, irmãos, é lugar de crescimento. Crescimento de estatura, saúde, crescimento social, crescimento intelectual, crescimento espiritual. Que família bonita! Que família bonita era essa família de Jesus! Mas, e não negligenciar a educação religiosa dos seus filhos, mas se cultivaram as tradições familiares. Maria e José eram pais zelosos. Jesus era um menino obediente, falou da obediência na família. Na família de Jesus havia espaço para crescimento. Vamos aprender com essa família, vamos colocar em prática esses ensinamentos, para que possamos ter famílias bonitas, famílias boas para se viver, famílias que fazem bem onde vivem. E tem muitas famílias, irmãos, que não fazem bem onde vivem. Tem famílias que fazem mal onde vivem. Tem famílias que fazem mal às crianças. Famílias que fazem mal às pessoas que nelas estão inseridas. Mas essa família não. Essa família era boa. Família boa de se viver. Família boa para se conviver. Família que fazia bem às pessoas. Sua família é uma família que faz mal ou que faz bem às pessoas que nela estão inseridas? Sua família é uma família boa ou uma família ruim de se viver? Possamos aprender com a família de Jesus. E através das nossas práticas, através das nossas ações e das nossas palavras, tenhamos a dar uma contribuição para que a nossa família seja uma família boa, seja uma família que faça bem às pessoas que nelas estão inseridas. Amém? Feche seus olhos agora. Pergunte-se mesmo, Deus, minha família faz mal ou faz bem as pessoas que nelas estão inseridas? O que eu tenho feito para melhorar a minha família? O que eu posso fazer mais para melhorar a minha família? Deus, o que eu tenho que fazer para que eu possa dar uma contribuição significativa à minha família, para que ela seja uma família boa, para que ela seja uma família que faça bem às pessoas? Olha, Senhor amado, nós necessitamos, nós queremos agradecer-te por esta noite. Abençoa, Senhor, cada homem e cada mulher, cada pai e cada mãe, cada sogro e cada sogra, cada filho e filha, avô e avó, cada marido e cada esposa. E ajuda-nos, Senhor, a construir esse tipo de família, para que possamos deixar marcas positivas nas vidas das pessoas que nela estão inseridas. Nós oramos agradecidos de vossas bênçãos, no nome de Jesus. Amém.